A premissa básica para que o Brasil criasse uma lei de proteção de dados pessoais é a possibilidade de que o uso desses dados pessoais eles possam oferecer algum risco. Nem todas as empresas tratam o mesmo volume de dados ou oferecem o mesmo grau de risco, em função, por exemplo, da natureza dos dados que são coletados, né? Uma empresa que tem acesso ao comportamento de milhões de brasileiros, ela lida com um risco maior do que uma pequena empresa que armazena o endereço de e-mail de 100 clientes para o envio de novidades por e-mail. Então, se o objetivo da lei é proteger o indivíduo, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e se as atividades empresariais elas oferecem graus diferentes de risco, é lógico, é razoável que a lei trate as atividades e as empresas de forma diferente. Mas a LGPD é uma lei geral, então ela se aplica, a princípio, a todas as empresas privadas e públicas, de todos os potes, de todos os setores da economia e também a administração pública. Mas a lei previu que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a nossa ANPD, ela editasse normas simplificadas e diferenciadas para as empresas de menor porte, para as micros e para as pequenas empresas. Então, portanto, Rafael, eu diria que mais do que uma defesa da CNI, de uma entidade, a regulamentação das normas simplificadas para pequenas empresas é uma das missões da ANPD. E quando a gente olha para fora, em legislações estrangeiras, nesse levantamento que você citou, que inclui a União Europeia e a Austrália, é possível identificar normas mais simples para essas empresas de menor porte. E a lei brasileira, que foi inspirada, como a Miriam disse, na lei europeia, então a gente poderia seguir essa inspiração e adaptar a nossa lei na hora de regulamentar, dispensando, por exemplo, algumas obrigações, assim como acontece na Europa, por exemplo, de manter o registro de todas as atividades de tratamento de dados, ou mesmo de indicar o encarregado, né, o responsável pelo tratamento dos dados pessoais naquela empresa. E aí, seja pelo baixo risco que essas atividades específicas oferecem, ou seja pela onerosidade excessiva que essas obrigações podem representar para esse grupo de empresas. Existem outras regras, como a obrigação de elaborar um relatório de impacto, que certamente vão onerar as empresas, que pode estar vinculado certamente ao grau de risco que a atividade oferece. E aí, quando a gente vê os números, até na tua pergunta você bem colocou, entre as indústrias de menor porte, entre as indústrias, no universo total de indústrias no Brasil, a gente está falando aproximadamente de 500 mil empresas industriais. Pouco mais, tem mais de 5 mil empregados. E, por outro lado, a gente está falando de 405 mil empresas que têm menos de 20 empregados. Ou seja, essa régua que é utilizada na União Europeia, ela certamente dispensaria um volume muito grande de empresas aqui no Brasil de cumprir com todas as obrigações da LGPD. E sem esse tratamento diferenciado, o que a gente percebe é que hoje, em especial com a redução da atividade econômica, em que os recursos são escassos, essas empresas vão ter que canalizar esses recursos, que são fundamentais, inclusive, para a subsistência da própria empresa, num processo de adequação que poderia ser dispensado, já que determinadas atividades elas não oferecem risco para os indivíduos. Eu tratei do encarregado e a gente tem visto em estimativas que são divulgadas na mídia, o salário de um encarregado no Brasil, hoje, ele pode girar em torno de R$20 mil. Se a gente somar isso a encargos trabalhistas, a impostos, enfim, o custo para uma empresa, ele pode superar facilmente os 360 mil por ano. E eu gosto de trazer esse número para ilustrar o que a gente está tratando como microempresa. 360 mil, o custo de um encarregado é equivalente ao faturamento anual de uma microempresa no Brasil, ou seja, está completamente desconectado da realidade dessas empresas esse tipo de obrigação.